gente, boa noite, saúde, graça e paz. Adeildo, tudo bem? Seja bem-vindo. Vou aproveitar aqui que ficou silêncio, o lugar ficou silencioso e a gente vai estudar mais alguns capítulos do livro de Atos. Lembrando que eu estou colocando as lives lá no YouTube, tá? Quem quiser lá no YouTube assistir, tá? O estudo tá lá. Então ontem nós estudamos Atos, capítulo 1 e 2, e a gente já vai direto para o texto aqui, estudar o capítulo 3, 4 e em diante, quantos capítulos der para estudar, a gente estuda, tá? E vamos ler de maneira simples e objetiva, tá? Para não ficar nada de... Seja bem-vindo, tudo bem? Saúde, graça e paz. Então vamos lá, vamos estudar. Deixa eu limpar aqui a câmera aqui, né? Estudar, analisar o livro de Atos. Irmã Maria Tereza, tudo bem? Seja bem-vinda. Saúde, graça e paz. Então vamos lá, gente. Vamos estudar ontem. Nós lemos o capítulo 1 e 2 de Atos, tá? Agora a gente vai ler o 3, 4 e assim sucessivamente, tá? A gente leu no primeiro capítulo as orientações de Cristo para os discípulos e eles, irmã Mônica, seja bem-vinda, tudo bem? Saúde, graça e paz. E eles aguardando a resposta, né? A promessa em Jerusalém. A resposta, na verdade, promessa, né? E orando, perseverando, como a gente leu lá, né? Os homens e as mulheres juntos, na casa em que os discípulos viviam, né? Que depois se tornaram apóstolos. Maria também, né? As mulheres estavam lá no cenáculo daquela casa. Então o Espírito Santo, ele vem sobre e enche toda a casa. Ele encheu toda a casa no sentido de ter ocupado todos os espaços dentro do coração de cada um naquele lugar. Irmã Silvia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom trabalho, tá, minha irmã? Então vamos ler o capítulo 3, que é seguido do capítulo 2, onde começam as primeiras conversões, tá? E aí, como vocês já sabem aqui, fala Reginaldo, seja bem-vindo, tudo bem? Eu vou precisar segurar a câmera, ela vai tremer um pouquinho porque tá com a minha mão, tá? Ontem nós lemos o capítulo 1 todinho, né? A promessa que foi feita. Nós lemos a promessa se cumprindo no capítulo 2, né, bem detalhada. E agora, depois do 2, nós vamos para o 3, gente, tá bom? Eu estava vendo um tal de Miguel, que se diz missionário, misericórdia, onde a gente vai parar. Seja bem-vindo, Eliseu. Eliseu, infelizmente, a gente vai ver muita coisa ainda, né? Mas, pra gente não se perder, vamos estudar as Escrituras. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo. Peço perdão aqui. Deixa eu colocar aqui de novo o tema. Tá? Adesivos. Vamos analisar aqui Atos, né? Capítulo 3, porque nós lemos ontem o capítulo 1 e 2, tá? E sugiro a qualquer irmão, irmã, Márcio, eu perdi ontem a live, é só ir lá no canal no YouTube,
que está aqui no perfil e estudar lá o capítulo 1 e 2 que nós estudamos ontem. Agora vamos estudar o 3 em diante, tá? Peço atenção, quem puder abrir aí a Bíblia, abra, tá? Fala, Jair, seja bem-vindo, tudo bem? Saúde, graça e paz. Então vamos lá. Depois da descida do Espírito, tá? Teve as conversões, como vocês já sabem. Adriano Barcelos, seja bem-vindo. Agora a gente vai analisar o capítulo 3, tá? Os irmãos ali, Lucas Mendes, seja bem-vindo, Lucas. Saúde, graça e paz. Ricardo, seja bem-vindo. Aqui os apóstolos agora, depois do que aconteceu na descida do Espírito, eles estão vivendo a vida deles. Pedro e João, como eram judeus, subiram juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Tá vendo? Ó? É bom estudar para saber qual hora é essa, no calendário hebraico, né? no calendário israelita. Tá vendo? Ó? Como era de costume, são os judeus, estão subindo no templo. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, tá vendo? Tá vendo? Então assim, quando a gente para analisar os textos, a gente vai conseguindo analisar com calma, tá? Então vamos analisar com calma os textos para a gente poder não perder nada. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, quer dizer, o escritor está fazendo questão de dizer que esse homem era coxo desde que nasceu, o qual todos os dias ele se colocava à porta do templo. Tá vendo? Ó? A porta do templo, e essa porta tinha um nome. A porta era chamada Formosa. Para pedir esmolas aos que entravam. Tá vendo? Ó? Quem passava pela porta chamada Formosa se deparava com esse rapaz deficiente, ó. Tá vendo? Irmã Miriam, seja bem-vinda, tudo bem? Então vamos lá, ele pedia esmolas. Então ele ficava lá desde que começou a se locomover, né? Que começaram a colocar ele lá, né? Ele ficava ali pedindo. Elza, seja bem-vinda. Entende? Amém, minha irmã? Então vamos lá. Ele vendo a Pedro e a João, né, várias pessoas passavam ali, mas nesse momento ele viu Pedro e João, que iam entrando no templo por essa porta aqui, ó, a porta chamada Formosa. Tá vendo? Então, Pedro e João estavam entrando nessa porta do templo. E ele viu eles, né? E vendo a Pedro e a João. Seja bem-vinda, Roseli. Sandra, seja bem-vinda, tudo bem? Ele vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo pela porta, pediu que lhes dessem uma esmola. Seja bem-vindo, o Naldo. E Pedro com João, fitando aqui é fixando os olhos nele, disse: olhe para nós. Essa expressão é muito interessante. Por que Pedro e João, né, pediram, né? Pedro, no caso, sempre tomando a frente, né, pede para que esse menino que era coxo olhasse para eles. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Eu fico imaginando que essa cena durou alguns segundos. Pedro e João olhando para ele e ele olhando para Pedro e João. Aí disse Pedro: não temos prata e nem ouro. Né? É bem provável que todo mundo que entrava ali, irmã Mirelle, seja bem-vinda, tudo bem? Sempre dava alguma coisa a ele nesse sentido, né? Entende? Então o que acontece? Nesse momento, Pedro está dizendo para ele que não tem o que os outros estavam dando, tá vendo? Não tenho prata e nem ouro.
Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Gente, para imaginar, né? Interessantíssimo. Um homem que ficava ali há anos, né? O texto diz que ele é coxo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Um homem que ficava ali há anos na porta do templo, recebendo esmolas. Nesse momento ele está se deparando com dois homens. Irmã Val Lima, seja bem-vinda, tudo bem? Com dois homens que não deram a ele o que a maioria sempre deu, né? O que todos ali na verdade sempre deram. Ele está falando para ele levantar e andar. Ao verso 7, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e salteando e louvando. Estão conseguindo entender? Essa passagem para mim ela é muito forte. Vamos lá. E todo o povo o viu andar, tá vendo, gente? Todo o povo, Atos 3, 9. E louvar a Deus, e conheciam-no. O pessoal que estava lá conhecia-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Pasmos e assombro. Quem não vai ficar assombrado? Você está vendo uma pessoa que você conheceu desde a infância dela, ela é deficiente, daqui a pouco alguém com uma palavra de poder libera a cura para aquela pessoa. Eliseu, seja bem-vindo, Eliseu. Tá vendo, ó? Assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João. É automático, né? Uma pessoa que foi curada de um problema que não tinha mais cura nem para a ciência, ele vai ficar apegado àqueles que proferiram a palavra de cura para ele, tá vendo? Ficou apegado a João e a Pedro. E todo o povo, ó, todo o povo correu atônito para junto deles, naquele alpendre chamado Salomão. O que é alpendre? É provavelmente uma varanda, né? Uma sacadazinha dentro. Então assim, todo mundo foi para lá, ó. E apegando-se ele a Pedro e a João, o povo correu, né? E foram para o alpendre de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelitas, por quê? Por que vos maravilhais disso? Por quê? Por que vocês estão desse jeito alvoroçado? Ou, por que olhais tanto para nós? Estava todo mundo admirado com o que eles fizeram. Até então eram dois homens normais. E do nada liberam uma palavra poderosa dessa? Porque vocês estão olhando para nós como se nossa própria virtude ou santidade fizesse andar este homem. Pedro, seja bem-vinda, tá, Drica? Pedro está tentando mostrar para eles, ó, cara, não é para vocês ficarem assim, tá vendo? Ó? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, irmã Anice, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda, Drica, seja bem-vinda, irmã Ângela, irmã Adriana, seja bem-vinda. O Deus, irmã Fabiana, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto ao si, seja bem-vindo, tá? Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que desse a vocês um homem homicida, que era Barrabás, e mataste o príncipe da vida. Vocês tiraram a vida do príncipe da vida física, né, momentaneamente. Nem para quem crê, até para os hospitais. Eliseu, então, a live é para a gente estudar, né? Você tem todo dia de questionar. Só que aqui eu acho que você não vai encontrar a resposta que você quer, não. Tá bom? Aqui a gente está estudando o texto, exatamente para entender melhor. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez
o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, está perfeita saúde. Tá vendo? Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Obrigado, irmã Rose. Como também os vossos príncipes, né, os líderes lá da nação, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então assim, Pedro, irmã Nícia, Atos capítulo 3 agora, tá? A irmã Adriana está dizendo aqui que todos os profetas anunciaram Cristo. Segundo o que a gente acredita, sim. Então aqui no capítulo 3 é o desdobramento de Pedro e João entrando no templo pela porta formosa, onde tinha um rapaz deficiente e que foi curado. E Pedro aproveita para dar um sermão, tá bom? Vamos continuar, capítulo 3, verso 22. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos, um profeta, semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Agora é Atos 3, 23 agora. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Aqui é o capítulo 3. Então, o que acontece no capítulo 3? Pedro e João subindo ao templo pela porta chamada Formosa, se depararam com um homem que desde nascença ficava naquela porta pedindo esmolas. Então o que acontece automaticamente? Ele pedia esmola para todas as pessoas que passavam ali. Só que com Pedro e João foi diferente, eles não tinham moedas, eles não tinham valores no bolso. Então Pedro e João pediram para que ele olhasse para eles, e naquela troca de olhares, Pedro disse para que ele levantasse e ficasse curado. Foi o que aconteceu, segundo o texto. Fala, Leandro, seja bem-vindo, tudo bem? E aí Pedro aproveitou para desenvolver um sermão, tá? E nesse interim começam a acontecer alguns desdobramentos que o capítulo 4 vai falar. E estando eles falando ao povo, tá vendo? Paulo, seja bem-vindo, tá? Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, tá vendo? Sacerdotes eram aqueles homens da tribo de Levi, e o capitão do templo era um homem responsável pelo templo, pela segurança do templo. E os saduceus, quer dizer, essa cúpula aqui, ó, sacerdotes com o capitão do templo e os saduceus, eles se doeram aqui é se incomodar com o que Pedro e João fizeram. Imaginem vocês,
você tem vários homens, representantes de Deus nesse contexto. Arthur, seja bem-vindo. E esse homem que estava lá na porta, tá? É bom você, quem puder ler de novo, leia, tá? Do início do capítulo 3. Tinha um homem coxo na porta, tá? Esse homem coxo está lá desde que nasceu. Ninguém nunca resolveu o problema dele. Então Pedro e João resolvem o problema de deficiência dele e ele começa a andar. Todos dentro do lugar estavam todos eles abismados. Mas os religiosos começaram a doer-se. Doer aqui tem o sentido de se incomodar muito. Algo que realmente incomodou de verdade. Entende? Então rolou uma espécie de inveja aqui. Eles doeram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Está vendo? Eles estão com invejas, porque eles não só falam, eles também prometem ou entregam algo para a pessoa e a pessoa é beneficiada. É inveja, minha irmã. Mas isso é religião. A inveja exatamente faz parte da vida de pessoas que vivem uma religiosidade. É inveja. Você, por exemplo, vai fazer algo que ninguém nunca fez no meio onde você está. Alguém vai se levantar com inveja, não tem jeito. Hoje não vou comentar na live. Acabei de fazer uma cirurgia e tá ruim para ficar digitando. Valeu, Geir. Tamo junto, tá? Então vamos continuar. Estavam com inveja que anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E o que aconteceram? E lançaram mão deles. O que é lançar mão deles? É pegar Pedro e João. E os encerraram na prisão. Obrigado. Tá vendo? Ó? Os encerrar. Encerrar aqui é colocar na prisão, trancar na prisão. Até o dia seguinte, pois já era tarde. Tá vendo? Ó? Ivonete, seja bem-vinda. Então Pedro e João foram presos. Por quem? Pelos sacerdotes, o capitão do templo de Jerusalém e os saduceus. Jennifer, seja bem-vinda. Então, o que aconteceu com Pedro e João no templo? Curaram um homem, as pessoas ficaram todas elas muito perplexas e temerárias. Esses religiosos que nunca fizeram benefício para ninguém ficaram com inveja, não queriam que falasse a respeito de Cristo e nem da ressurreição dos mortos. Então, por não aceitar o que Pedro e João, dois homens simples, estavam falando e confirmando com poder, pegaram eles e trancaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Muitos, gente. Você entende? Aqui no caso, esses homens aqui, o sacerdote, o capitão do templo, os saduceus, eles diriam assim: ô Pedro e João, vocês estão jogando anzol no nosso aquário, cara. Vocês estão jogando anzol no nosso aquário. Não pode, porque muitos estão crendo em vocês. E chegou o número desses homens a quase 5.000, por causa do que aconteceu com o rapaz que era coxo. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém preste atenção, os seus principais, obrigado, Lili, os anciões, os escribas e Anás, o sumo sacerdote e Caifás. E João e Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha a cúpula que se juntou para decidir o futuro, para decidir o futuro de Pedro e João, tá? Exatamente, Leandro. Esse povo aí é nosso. Irmã Lili, seja bem-vinda, tá? Então, assim, aqui estão decidindo, tá? O futuro é só ler. Eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, tá? Então estavam decidindo o futuro de Pedro e João, ó, e pondo-os no meio. Tá vendo aqui, ó? Por que pondo no meio? Colocar no meio é sinal de interrogar. Vão interrogar ele, ó. E pondo no meio perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Vocês estão vendo?
O homem coxo, gente, está lá, preste atenção no verso 7 do capítulo 4. O homem está lá coxo, gente, coxo na porta, desde que nasceu, aqui ó, desde que saiu do ventre da mãe, o homem está coxo. Eles não ficaram preocupados com o benefício que foi feito ao homem. Eles estão preocupados de estarem falando no nome que eles não querem que fale. Entende? Consegue entender? Por isso que colocaram eles no meio. É sinal de interrogatório. Ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, ou seja, líderes do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados, lembram daqui? Ó, eu falei, né? Se colocou no meio para interrogar. Ó. Somos interrogados acerca do benefício feito a um homem. Nós somos sendo interrogados porque fizemos o bem, gente. Vocês estão vendo? A religiosidade, ela impede de que o bem seja feito. Isso é fato. Então aqui Pedro vai dizer, né? Ao benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado, seja conhecido de todos e de todo o povo de Israel, que no meio da congregação. Então, irmã Nili, é no meio do conselho deles. Eles formaram um conselho, esses homens religiosos, e colocaram eles no meio. Eles estavam dentro do pátio do templo de Jerusalém, nas mediações, onde tinha o alpendre de Salomão. Entendeu? Paulo foi preso por curar uma menina. Igreja muito perseguida. Então, Russim, seja bem-vindo. A igreja, pessoas. Porque aqui quem está sendo perseguido é a igreja. É Pedro e João que tá sendo perseguido. Ó. Pedro e João estão sendo perseguidos. Isso é a igreja. Atos 4. Os anciões eram juízes da época. Exatamente, o Reginaldo. Exatamente. Juízes que tinham o juízo completamente descalibrado, né? Pedro e João eram discípulos. Então, todo discípulo é igreja. Ok. Perguntei no meio, estou chegando aos entendimentos. Irmã Lili, entendi, irmã Lili. Pode ficar à vontade de comentar, tá? Então, vamos lá. Então, Pedro estava cheio do Espírito Santo, como diz aqui o texto. Ele chama a atenção dos líderes de Israel, que são os príncipes do povo. E ele fala do benefício que foi feito a esse homem, que ele está sendo interrogado por isso. E ele fala, seja conhecido de vós. Ele está falando com os líderes lá da nação de Israel. Ó. Seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, não foi em meu nome. Pedro tinha uma igreja, não tinha não, Russim. Pedro é igreja. Pedro não tinha uma igreja, Paulo não tinha uma igreja. Eles faziam parte da igreja porque eles também eram igreja. É simples. Então vamos continuar. Não tinha, cara. Pedro não tinha uma igreja. Essa ideia de que Pedro é alguma coisa, essa é a ideia da igreja católica. Você é católico? Pelo jeito é. Então vamos continuar. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo... Cara, é bíblico. Você tem que aprender a ler texto. Você tem que aprender a ler texto. Pedro não tem uma igreja, cara. Isso não existe nas Escrituras. Pedro é parte da igreja. Vamos continuar lendo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse, Pedro está dizendo que está sendo específico, não é no meu nome, não é no nome de João, não é no nome de ninguém, é no nome de Cristo, é que este está são diante de vós. Quem orou para ele foi a igreja que orou, não foi o templo, foi a igreja, irmãos que estavam já sendo perseguidos num lugar. É simples. Aonde ele tirou que Pedro tinha igreja, irmão Reginaldo, ele ainda tem a mentalidade ainda um pouco institucional. E não adianta não, ele é duro na queda. Ele é duro na queda. A gente pode mostrar o texto para ele do jeito que for, conversa, mostra, não adianta. Ele acha que a gente está tentando, de alguma maneira, persuadir ele. Mas ele não entende que ele conhece pouco de texto ainda. Vamos lá. Vamos continuar. Cristo, que eles crucificaram, ele é a pedra. Aquela pedra lá do capítulo 16
de Mateus, verso 18. Para quem fica brigando aí dizendo que Pedro é a pedra, Cristo é a pedra. O próprio Pedro diz em Atos 4:11 que Cristo é a pedra, tá? Quem quiser anotar, ó, anote aí. Quando alguém ficar discutindo com você, a pedra ali é Pedro, não é, é Cristo. Ele é a pedra. O próprio Pedro está dizendo isso, que Cristo é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedra de esquina é Cristo. Atos 4:11, tá? É a resposta de Mateus 16:18. Pedro é a rocha. Pedro não é a rocha, Rocinho. A rocha aqui é Cristo, meu filho. Capítulo 4 de Atos, verso 11, cara. A rocha aqui é Cristo, cara. Cristo é a pedra. O próprio Pedro está dizendo isso, cara. Meu filho, Jesus disse que Pedro é pedrinha. A rocha é Cristo. O próprio Cristo disse: eu sou a rocha, sobre esta rocha. Cristo é a pedra. É a rocha, que é o mesmo termo de lá, de Mateus 16:18. Cristo é a pedra. Ele é a principal pedra de esquina que foi rejeitada. E nenhum outro há salvação, a não ser nessa pedra aqui, ó. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os nomes pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro, olha aqui quem está falando, é Pedro. Pedro afirma veementemente que Cristo é a pedra. É muito simples. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, os dois aqui, ó, ousados, e informados de que eram homens sem letras. O que significa isso? Por que Lucas fez questão de colocar que Pedro e João estavam sendo observados pelos letrados, mas falando com ousadia? E os letrados foram informados de que Pedro e João eram homens sem letras e indoutos. Seja bem-vindo, Sidney. Tá vendo? Vocês conseguem entender, Leonardo? Seja bem-vindo. Como pode alguém acreditar que Cristo iria edificar sobre o homem a igreja? Exatamente, Leonardo. É muita falta de compreensão. O ser humano, ele é mortal. Ele morre e fica lá. Sim, melhor você estudar, cara. Estuda que é melhor. As perguntas que você está me fazendo, estuda que você vai ter suas respostas. Nem acredita em mim, para você não achar que eu estou querendo te persuadir. Então vamos lá. Os escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes, a corte máxima da religião judaica, que estava interrogando nossos irmãos do passado, viram que eram sem letras e indoutos e se maravilharam. Ficaram assim: ué, esses homens não são formados? Não. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aqui, ó. Pedro, cheio do Espírito Santo, tá vendo? Tiveram a impressão de que Pedro e João eram homens letrados. Mas não eram. Eles receberam capacidade do Espírito para falar com ousadia. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Está vendo o resultado? Gente, quem anda com Jesus, quem tem intimidade com Cristo, independente do tempo, de época, de que seja de qualquer lugar, ainda que não tenha muito conhecimento acadêmico, acaba se tornando uma pessoa de conhecimento. Vocês estão vendo? Porque o conhecimento de Cristo desperta em nós o desejo de ter conhecimento, e não só da nossa fé, mas de tudo que for possível para o nosso desenvolvimento como ser humano na face da terra. Estão vendo? E isso é evangelho, isso aqui é um despertamento. Isso é um despertamento. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham do que dizer em contrário. Vocês estão vendo? Ó? Quando realmente nós temos Cristo e vivemos essa fé cheios do Espírito Santo, e os frutos aparecem na nossa vida, as pessoas não vão ter o que dizer em relação à nossa conduta. Não vão ter. Isso é fato. Mas infelizmente, por causa da religião, acontecerá conosco o que aconteceu com Pedro e com João aqui. Fizeram um benefício, mas porque não eram da escola rabínica do Sinédrio, estavam sendo interrogados. Eles não faziam parte desse partido religioso. Estão vendo? Todavia, mandando-os sair fora do conselho. Está vendo? Está vendo? Eles não tinham nada o que dizer. Então,
A gente não tem o que falar. Eles queriam muito fazer alguma coisa contra eles, mas não podiam. Então falaram para ele sair fora do conselho. E eles conferenciaram entre si. Agora a reunião é entre eles agora. E eles diziam lá, ó, o que havemos de fazer? Tá vendo, Gilberto? Seja bem-vindo, ó. O que havemos? Esse conselho religioso, tá, que estavam conferenciando entre si, estão tentando agora criar uma estratégia para saber o que fazer com dois homens sem letras, indoutos, que tiveram estado com Jesus. Aqui, ó. Estão conseguindo entender? Então, esses homens estão tramando, porque esses que andaram com Jesus estão se tornando um problema para eles, que são religiosos. Então vamos lá. O que faremos a estes homens? Atos capítulo 4, verso 18. Porque a todos, está todo mundo vendo, né, os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas foi por eles, não foi por nós. Nós queríamos que fosse a gente, nós queríamos ter aquele poder, mas não tem. Por que não tem? Porque eles não andaram com Cristo assim como eles aqui andaram. Porque eles conheceram, tiveram conhecimento de que eles, Pedro e João, haviam estado com Cristo. Irmã Solange, seja bem-vinda. Então, aqui eles querem ter o que Pedro e João tinham, mas não tinham, porque não andaram com Jesus. E eles estão vendo que eles fizeram algo notório que eles não têm como negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los. Vocês estão vendo aqui, Sidney, seja bem-vindo. Ó. Aqui, ó, a resposta da religião para o que acontece em relação ao desenvolvimento do poder de Deus nas nossas vidas é ameaça. Isso é o que a religião faz. Vamos tentar impedir o avanço e o progresso daquilo que é de Deus. Vamos ameaçá-los para que não falem mais neste nome a homem algum. Que nome? O nome de Jesus. Falando de Jesus, eles estão falando do Evangelho de Cristo, o Evangelho da ressurreição, o Evangelho da salvação, o Evangelho do poder de Deus. Então eles não andaram com Cristo. Os escribas, fariseus, sacerdote, o pessoal da corte máxima religiosa da época não andaram com Cristo, mas eles andaram. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, não falem absolutamente nada, nem ensinem no nome de Jesus. Não façam isso. Não façam nada, não digam nada a respeito desse Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram para quem? Capítulo 19, capítulo 4, verso 19. Eles aqui, ó. Eles aqui. Ele está respondendo esses homens do verso 1 do capítulo 4. Estão vendo? A resposta foi essa, ó. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Julguem vocês. Nós preferimos ouvir a Deus, porque esses líderes querem a prerrogativa e o controle da vida de todos os homens e mulheres da nação. Seja bem-vinda, irmã Vanilde. Então, esse texto mostra pra gente como a religião, ela é opressora, ela trabalha com ameaças. Ela não tem poder, mas ela tem uma certa autoridade, que na verdade é um autoritarismo. Tá vendo? Ó? Autoritarismo. Eles não têm condições de prender as pessoas por aquilo que fazem, mas ameaçam por aquilo que dizem. Tá vendo? Então por isso está se gerando todo esse problema. E Pedro está dizendo: a gente vai ouvir a Deus e não vocês, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós andamos com Cristo e vimos e ouvimos tudo o que ele nos disse e que fez. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo. O povo estava exatamente percebendo que o que foi feito foi verdade, foi o poder de Deus, mas o sistema da religião não aceitava. E eles trabalham com ameaças. Tá vendo?
E deixaram ir por causa do povo, não foi porque eles quiseram que fosse. Porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Você imagina? Um homem deficiente, durante anos, deficiente de nascimento, num lugar, daqui a pouco você vê aquele homem andar. Porque dois homens normais liberaram a palavra de poder. Peraí, o que o Sinédrio queria? Que esse feito fosse do pessoal do meio deles, mas não foi. Foi de alguém de fora. Por isso eu sempre digo que uma pessoa que quer defender o templo de Jerusalém está defendendo exatamente esses homens aqui, que estão encurralando Pedro e João no texto. Para as pessoas que chegam aqui, mas Jesus ia no templo, ia na sinagoga, ia enquanto deu para ir. Porque no capítulo 16 de João, o próprio Cristo disse que isso aqui aconteceria. O próprio pessoal do templo, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, os fariseus, os escribas, perseguiriam nossos irmãos, como está acontecendo aqui. Até ameaça tinha. E Pedro continua com a ousadia. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde, ou seja, tinha mais de 40 anos aquele homem em que ficava coxo na porta do templo chamada Formosa, e foi curado depois de 40 anos. Há quantos anos esperando? Mas aconteceu. Religião vai contra a Cristo. Exatamente, minha irmã. E soltos eles foram para os seus, tá vendo? Porque estavam presos, prenderam Pedro e João, porque curaram esse homem aqui. Isso é religião, tentando impedir o avanço do poder de Deus. Aí foram soltos e foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Tá vendo? A liderança aqui, ó, para quem quer ser líder aí, ó, já digo logo, no Evangelho, nós somos servos. Para quem quer liderança, o ego vai aflorar, tá? Ele estava embaixo da lei e veio para cumprir. Para isso, tinha que se adequar aos costumes, etc. Exatamente. Eles ficam defendendo o templo e a sinagoga. Só que eu sempre falo, o pessoal do templo e da sinagoga foi quem matou Jesus, quem incitou o Império Romano, tá? E foi esse pessoal que depois perseguiu os nossos irmãos, tá bom? Então vamos continuar. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Então aqui já é quando eles estão com os irmãos, ó, tá vendo? E tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, tá vendo? Ó, reis líderes, tá vendo? Ó, tudo contra a vontade de Deus. E os príncipes se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Cristo. Porque verdadeiramente contra, deixa eu me ajeitar aqui. Gente, perdão, tá? Soltou aqui de novo o carregador, foi o que eu falei, eu preciso comprar o suporte, tá bom? Vamos continuar. Se soltar de novo, vai sair de novo. Se juntaram, né, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, e se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos. Seja bem-vinda, irmã Rosângela. Tá vendo? Olha quem se ajuntou para pegar Cristo. Tá vendo? Herodes, Pôncio Pilato, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora,
Pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Tá vendo? Olha o que eles estão pedindo, gente. Eles estão diante de um sistema todo montado e todo organizado, sincronizado, e eles estão pedindo poder para ter voz contra eles, tá vendo? Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Quer dizer, essas orações da igreja primitiva nos dê poder para enfrentar esse sistema e ter autoridade sobre eles, tá vendo? Irmã Nádia, seja bem-vinda, tá? Então vamos lá. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vocês estão vendo? Olha a diferença da igreja primitiva para a nossa agora. Eles estão pedindo poder e autoridade para enfrentar um sistema. Não é o que a gente tem feito? A gente está tentando fazer exatamente isso. Enfrentar um sistema que é contra o Evangelho. E aqui é a mesma coisa. Eles se diziam ser de Deus, mas não eram de Deus. Vamos continuar. Atos 4:32. E era o coração e a alma do povo. Esse povo que orava junto. Esse povo que orava junto e que estava cheio do Espírito Santo, tá? Esse povo que está vivendo à parte, que está vivendo exatamente à margem da religião judaica. Tá? Esse povo que não quer mistura, esse povo que não quer uma coisa misturada, adulterada, mentirosa, cheia de preceitos humanos. Esse povo que quer o poder de Deus está à parte. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, tá vendo? Ó? Eram pessoas que por dentro tinham a mesma intenção. Ó. E ninguém dizia do que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Essa é a igreja, diferente daqui, tá? Da suposta igreja, diferente. Aqui é a igreja. A igreja é onde uns estão preocupados com os outros, uns estão conectados com outros, estão vivendo como uma comunidade de amor, de relacionamento fraterno, relacionamento familiar. E os apóstolos davam com grande poder testemunho. Olha o que os apóstolos faziam. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Olha o trabalho da igreja primitiva. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Enquanto os apóstolos mostravam o poder da ressurreição, né, testemunhavam disso, os irmãos estavam mais preocupados em se ajudarem, e ajudar uns aos outros. Você vê que aqui, nesse momento aqui, não tem disse-me-disse, não tem fofoca, não tem egoísmo, não tem arrogância, não tem prepotência, não tem briga por causa de uniforme porque não tinha grupo, não tem briga por causa de aniversário do templo porque não tinha esse apego que tem no Brasil hoje. Aqui eles estão exatamente voltados a se ajudarem mutuamente, a se unirem verdadeiramente por uma causa. Entende? Então por isso não havia entre eles necessitado algum, porque a necessidade acabou. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, eles vendiam parte das posses, pegavam o valor do que foi vendido e traziam aos apóstolos para que eles administrassem. Irmã Levita, Pati, seja bem-vinda, tudo bem? Irmão Maurício. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Irmãos investindo em irmãos. E vem José, cognominado Barnabé, né, pelos apóstolos, está vendo? Que traduzido é filho da consolação. Esse homem, José, é levita. Tá? Ele é levita, natural do Chipre. Um levita que não pede dízimo e nem dá dízimo. O que ele faz? Ele, possuindo uma herdade, ele vendeu e trouxe o preço, o valor e depositou aos pés dos apóstolos. Tá vendo? João, seja bem-vindo. Irmã Mara, seja bem-vinda, tudo bem? Então, no capítulo 4, né, no 3 e no 4, tem um desfecho em relação aos acontecimentos que acontecem individualmente com eles e coletivamente com eles. Consegue entender? Então, o capítulo 3 e 4 de Atos é muito importante para que a gente entenda
o desenvolvimento da igreja primitiva no sentido individual e no sentido coletivo. Pedro e João estavam vivendo a vida normal depois dos acontecimentos de Atos, capítulo 1 e 2. No capítulo 3, eles estão indo no pátio do templo, ou no alpendre, como era normal para os judeus, e ali eles têm a oportunidade de se deparar com um homem que estava deficiente físico e que foi curado por eles. Então, quando a gente para analisar tudo isso, a gente percebe que dali para frente o poder do Espírito começa a atuar de uma maneira diferenciada. Então, Maurício, já me falaram sobre isso, né? Que os irmãos estavam desfazendo do que tinham porque achavam que Cristo ia voltar. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que eles começaram a fazer porque foi observado a necessidade mais do que a volta. Então, quando se fala no capítulo 4, verso 32, que era um coração e alma da multidão dos que criam, é porque cada um aqui passou a sentir a dor do outro. Cada um aqui passou a se sensibilizar com a necessidade do outro. Então, no capítulo 4, verso 32 em diante, aqui, acontece uma quebra de preconceito, porque os ricos estavam com os pobres. Pessoas de outras nações estavam com pessoas de outras nações. Eles se uniram verdadeiramente por uma causa e por um propósito, que foi acabar com a necessidade no meio do grupo, porque não havia mais aqui, o termo não havia porque nunca houve, não é isso. É porque havia e deixou de ter necessitados entre eles. Por quê? Porque todos os que possuíam herdades ou casas venderam. Venderam por quê? Com medo do Império Romano? Não. Eles venderam porque olhavam para um lado e para o outro e viam que irmãos não tinham o que eles tinham. E o poder do Espírito foi tão grande nessa comunidade que houve uma quebra de preconceito cultural, preconceito étnico, preconceito social. Todo tipo de preconceito foi quebrado aqui. E é isso que nós temos que levar em consideração. Esse é o poder do Espírito Santo no nosso meio. O poder do Espírito Santo tira de nós todo o orgulho, toda a soberba. A gente deixa de olhar para os outros com um ar de superioridade. Passamos a olhar para os outros com um ar de humildade. O Espírito vai fazendo com que a gente entenda que nós não somos melhores do que os outros. Entende? Então, Maurício, a gente faz por quê? A gente faz porque o Espírito está gerando em nós humildade e voluntariedade. Porque mesmo tendo pouco, Maurício, a gente só partilha porque o Espírito nos move a partilhar. Nós não somos inclinados à partilha. Amém, irmão Reginaldo? Então, Maurício, você não pode nem deve vender sua única casa. Mas eu tenho certeza que você partilha o seu pão, você partilha a sua comida, você partilha um pouquinho do dinheiro que você tem. Não é porque você quer, é porque o Espírito fez isso com você, entende? E é assim que funciona. O texto aqui, ele não está nos dizendo que nós temos que fazer o mesmo nas devidas proporções. O texto nos mostra que se formos realmente igreja, nós sentiremos a dor de quem sofre. Nós choraremos com quem chora. Nós nos comoveremos com a necessidade de quem tem necessidade. Isso é igreja. Na igreja de Cristo, todas as pessoas que compõem esse corpo pelo mundo, que são munidas de fruto do Espírito, sempre vão se incomodar com a realidade do mundo. Sempre. Seja bem-vinda, Nete. Sempre vão se incomodar. E é por isso que eu estou dizendo. Se a gente parar para avaliar a igreja primitiva, tá? Se a gente parar para avaliar a igreja primitiva, a gente vai aprender muito com ela. Muito com ela. E quando a gente fala de igreja primitiva, a gente não está falando de uma denominação. Nós estamos falando de uma comunidade. Comunidade. É uma comunidade onde um irmão que tem condições olha para o que não tem
ele sofre com a dor daquele irmão, daquela irmã. Ele se incomoda com aquilo. Não precisa o Espírito Santo incomodar. Nós agora temos uma consciência de Cristo em nós. Isso é a igreja primitiva. Então por isso que eu estou sempre falando, nós precisamos voltar para o livro de Atos. Para a gente começar do início. A gente precisa zerar tudo que a gente aprendeu, tudo. Acabar com essa religiosidade no Brasil. E começar a voltar para os textos e práticas dos nossos irmãos do passado. Hoje mesmo eu tinha peixe aqui, muito peixe, aí senti desejo de abençoar alguém. Exatamente, irmanice, é exatamente isso. A gente não faz para ser salvo, mas é gerado algo em nós exatamente porque a salvação nos alcançou em Cristo Jesus. Pela história, as portas eram de ouro, quem colocava os enfermos na porta eram os próprios do templo. Amém, Reginaldo? Amém. O mais importante na porta é o que aconteceu em relação ao benefício que um homem coxo há 40 anos recebeu. Gente, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho, quando ele é vivido na prática, as pessoas são sempre beneficiadas. Não importa quem seja. Só vamos mudar isso através da oração. Se não for assim, não vai mudar. Então, Maurício, oração. Orar com ação. A gente precisa orar e agir. É o que a gente está fazendo aqui. O motivo de eu ter feito esse perfil é exatamente para estimular os irmãos a voltar para a verdadeira igreja, que é a igreja de Atos. É essa igreja aqui. Não é o que a gente aprendeu no Brasil. A gente precisa desconstruir o que a gente aprendeu para reconstruir dentro do livro de Atos. Nós precisamos entender que igreja não é ir, igreja é ser. Nós somos igreja em qualquer lugar. Entende? É simples aqui. Seja bem-vindo, o Livan, né? Você não vai conseguir, Lobo. Então, o Livan, eu não, mas o Espírito Santo já está conseguindo. Flávia, seja bem-vinda, tudo bem? O Espírito Santo já está fazendo, o Livan. Mais de 20 milhões de pessoas no Brasil hoje já não querem frequentar instituições religiosas porque eles querem viver o que está aqui, ó. Essa comunidade sem dogmas, costumes, tradições, sem teologia da prosperidade, sem enriquecimento de líderes religiosos abusivos. Irmã Marta, seja bem-vinda, tudo bem? Irmã Sônia, seja bem-vinda. É isso aqui que as pessoas estão querendo. Esses mais de 20 milhões, que já está chegando ao número de 30, que não querem mais esse evangelho do Brasil, que é um evangelho completamente fora daqui, esses que querem aqui vão começar a fazer a diferença onde eles estão. Já surgiram, Olivins, falsos profetas. Eles estão de paletó e gravata. Eles eram ricos e ficaram pobres. Os falsos profetas cobram para pregar, para cantar, cobram para tudo, para dar curso, para dar ensinamentos. Esses são os falsos profetas. Os homens e mulheres de Deus trabalham voluntariamente e gratuitamente, porque receberam de graça, como está sendo feito aqui, e mostrando o texto como ele é, sem nenhuma manipulação e sem nenhum tipo de manobra religiosa. O texto mostrado exatamente do jeito que ele é. Adriano, seja bem-vindo, tudo bem? O Adriano está pedindo oração pelo casamento dele, Adriano Santos. Quem puder orar pelo Adriano Santos aqui, já agradeço, tá? Adriano Santos, tá bom? Adriano, já estou orando por você, já estamos intercedendo aqui pela sua vida, crendo no poder de Deus, tá? E crendo que o Espírito Santo é poderoso para fazer. Vem para o nosso grupo, Adriano, conversar com a gente. O Livan, você pode falar o que você quiser. Nós aqui nos conduzimos por aquilo que está escrito. E não está escrito aqui que o Evangelho do livro de Atos é o que tem no Brasil. A gente vai por aqui. A gente não vai por esse aqui. Muito simples. Evangelho é dar de graça o que de graça recebeu. É necessário congregar, tomar ceia. Congregar não é um monopólio. Congregar pode ser em qualquer lugar.
com duas pessoas e você não precisa estar vendo, porque não é você o termômetro do Evangelho, é o Espírito Santo. Obrigado, irmã Zilene. Santa Ceia não existe. Santa Ceia não existe. Os três evangelhos, Páscoa judaica, 1 Coríntios 11, 17 a 34, foi só uma refeição bagunçada, que Paulo tentou ajudar os coríntios a não bagunçarem a refeição e nem desprezarem e envergonhar os irmãos que ficaram desprezados e envergonhados. Por isso que a gente está voltando para cá. Palitão, seja bem-vindo. O Anted, seja bem-vindo. André Oliveira, você está entrando em nossas casas assim como era feito por Paulo. André Oliveira, amém, muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo. Me explica por que Deus matou Ananias e Safira. Deus não é amor, Gilberto? Não foi Deus que matou. É só ler o capítulo 5, o texto diz que Ananias, ouvindo as palavras de Paulo, inspirou e caiu. Assim como Safira, ouvindo as palavras, inspirou e caiu. O texto não diz que Deus matou ninguém. Eles inspiraram e caíram. Não tem nada dizendo que foi Deus. Irmã Jennifer, seja bem-vinda. José Carlos, seja bem-vindo. Gente, nós lemos mais 2 capítulos, nós temos uma jornada pela frente, tá? Meu Deus, misericórdia, tem gente que acredita porque não conhece a palavra e nem prega a Bíblia. Então, o Livan, você não conhece a Escritura. Você conhece o que te ensinaram. Em memória de mim, comer em memória de mim, beber em memória. Você conhece isso. Ficou fácil. Durante vários anos o povo enganado. Agora o povo está se despertando, porque eles estão lendo. Foi o próprio pecado deles. Exatamente, Adriano. Valmor, seja bem-vindo. Exatamente. Agora é que o povo está se despertando para a leitura. Marco Silva, seja bem-vindo, tudo bem? Saúde, graça e paz. Eu vou salvar essa live, tá, gente? Mesmo com esses contratempos aqui, e vou colocar ela lá no canal nosso, tá, do YouTube. E a irmã Nádia, ó, eu me despertei, ó. Perdeu a leitura, então, José, eu vou deixar lá no YouTube, tá bom? Eu vou pegar aqui, vou salvar e vou deixar a leitura lá do capítulo 3 e 4 de Atos lá, tá? A gente vai continuar depois com o capítulo 5, 6 e assim sucessivamente a história da igreja, tá bom? Eita glória, eu vivia dormindo, hoje acordei. A irmã Nice, exatamente. O Livan, vamos fazer o seguinte, Livan. Eu vou terminar essa live aqui e você quer debater comigo aqui ao vivo? Quer debater comigo ao vivo? Se você quiser, a gente debate agora. Você vai ter que apresentar suas teses nos textos e eu vou te apresentar as teses no texto. Você quer? Você tem coragem? Se você tiver, eu termino a live, volto e a gente faz outra. Agora, ao vivo. Uma live de mais ou menos aí meia hora, entre meia e 1 hora. Se você quiser, eu vou abrir espaço para você, para a gente poder falar sobre esse assunto. Tá bom? Cadê você? Se você tiver coragem, tá? Eu vou colocar você em pé de igualdade aqui. Pode vir. Eu vou te provar que congregar pode ser em qualquer lugar, tá? E que não é mandamento para salvação. E vou te provar que não existe Santa Ceia. Vou te mostrar que não existe Santa Ceia. Agora, o problema todo é eu te mostrar no texto e você aceitar. Então, você quer marcar um dia? Você está jantando? Termine de jantar. Marque um dia aqui, ó, tem 100 pessoas na live. Então, se eu estou falando bobagem, você tem que me calar, cara. Paulo não falou isso? Que tem que ter conhecimento para poder tapar os que falam bobagem? Então, você vai ter que me calar. O entende, não existe o quê? Ele está ceando agora, Marco, mas ele não sabe. Então, só você ver o dia, a hora, que eu vou abrir espaço aqui. E eu quero que você me prove aonde está escrito Santa Ceia. Você vai ter que provar. Vai ter que estar escrito lá, Santa Ceia. E você vai ter que provar que a pessoa é obrigada a congregar para a salvação. Tá bom? É isso que você vai ter que provar. Porque vocês não entenderam ainda que salvação é individual,
Novamente, irmã Solange, não tem jeito. Isso nunca vai acabar. Eles aprenderam do jeito brasileiro, né? Tá muito cego. Contra fatos não existem argumentos. Então, irmã Lili, mas ele vai querer ter argumento. É engraçado que já tem muitos com a sua mesma mente, né? Não é muito com a minha mente, não. Eles estão lendo. Eles estão lendo. Nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente acreditou durante muitos anos que tinha uma Santa Ceia, lá não tem. A gente acreditou muito tempo. Lá tem uma Páscoa judaica, nos 3. Ronaldo, seja bem-vindo, Ronaldo. Mas não tem Santa Ceia. Entende? Momento de ser humano faz um exame a si mesmo. Então, entende? Aquele exame lá era exatamente por causa do problema do comportamento dos glutões lá. Jonathan, seja bem-vindo. É mente de Cristo. Páscoa judaica. Você aprendeu, né, Naldo? Não tem, mas é bom a gente fazer lives assim. Até onde eu vi na Bíblia existe ceia. Jonathan, então, a palavra ceia tá lá, mas a palavra ceia significa refeição. Não é algo sacro ou santo, é só uma refeição, é o significado da palavra. Muito simples, muito simples. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34, ele está falando de uma refeição que deveria ser respeitada por aqueles que não respeitaram. Por isso que ele fala de que aquilo é comer indignamente. É muito simples. Tem um clone aí, um clone meu aí. Ah, ô Jonathan, tudo bem, Jonathan? Seja bem-vindo, meu irmão. Saúde, graça e paz. Ser árbitro de si mesmo, é isso aí, entende? É isso aí. Ele falou para aguardar, eu quero ver também, então eu vou dar ele direito de 1 hora aqui. Só que é o seguinte, vocês estão assistindo a live aqui, eu vou terminar essa e vou voltar agora mesmo, para poder não ficar muito extensa a live do estúdio, tá bom, gente? Dos estudos. Eu vou sair e vou voltar. E aí a gente vai estudar com ele, tá bom? Eu vou dar 1 hora para ele, tá bom? Eu vou dar 1 hora para ele. Ele vai ter que provar que tem Santa Ceia e ele vai ter que provar que congregar é no modo religioso que ele aprendeu. Será que ele sobe? Não sei. Vou terminar e vou voltar, tá bom? Termino e já volto. Deixa eu terminar como eu termino sempre, né? Um abração para todos. Que o Eterno continue abençoando, agraciando, fortalecendo e cuidando de cada um de vocês. E analisem os textos, estudem, tá? Para terem certeza do que está escrito. E a gente vai se falando, tá? Saúde, graça e paz. Já volto.